É, no nosso vídeo de hoje, nós faremos a leitura, as explicações, o resumo da segunda carta de São Pedro, que nós consideramos as duas cartas de São Pedro, 1ª e 2ª Pedro, como o livro número 8 do Novo Testamento. Pela nossa contagem, é claro que não é a contagem oficial, né? A contagem oficial é pelo menos para o nosso trabalho aqui fica melhor, porque tem 1ª Pedro e 2ª Pedro, a gente junta as duas, faz um livro só, assim, na nossa contagem, né? Então, para nós aqui, nós estamos fazendo a leitura do livro número 8, a 1ª e a 2ª carta de São Pedro. A primeira nós fizemos no vídeo anterior e agora nós faremos a segunda, né? A segunda carta de São Pedro. A leitura, os resumos, as explicações. Segunda carta de São Pedro, preservar na esperança. Capítulo 1, versículos 1 e 2. A graça e a paz chegam até o cristão através do conhecimento de Jesus Cristo. Este é um dos temas centrais da carta. Primeiro capítulo, versículo 2, capítulo 3, versículo 8, capítulo 2, versículo 20, capítulo 3, versículo 18, conforme capítulo 1, versículo 16. Trata-se da fé em Jesus Cristo, tal como foi transmitida pelos apóstolos e que exige, ao mesmo tempo, comportamento coerente com ela. A insistência do autor sobre esse conhecimento se deve ao fato de que, na época, surgem doutrinas que deterioram o núcleo fundamental da fé cristã e que desligam da vida prática o conhecimento religioso. Segunda carta de São Pedro, capítulo 1, versículos 3 a 11. Conhecer o testemunho de Jesus abre para a humanidade a possibilidade de conversão ou mudança radical. De um lado, a ruptura com as estruturas idolátricas da sociedade, de outro, o início de uma nova caminhada que leva de modo crescente a participação na própria natureza de Deus, princípio e fim da vocação humana, conforme Gênesis capítulo 1, versículos 26 e 27. Esse conhecimento fornece também os meios para a caminhada cristã. As 8 virtudes enumeradas nos versículos 5 a 7, que tem como início a fé e como fim último o amor. Segunda carta de São Pedro, capítulo 1, versículos 12 a 18. Para falar sobre a vinda gloriosa de Jesus Cristo, os falsos mestres da época arquitetavam teorias complicadas e sem fundamento. Os apóstolos, ao contrário, transmitem fatos que viram com os próprios olhos. O versículo 17 alude à transfiguração de Jesus, conforme Mateus capítulo 17, versículo 5. Segunda carta de São Pedro, capítulo 1, versículo 19 a 21. Os profetas do Antigo Testamento, que anunciavam a glória do Messias, não se fundamentavam numa visão pessoal e subjetiva. O testemunho deles era expressão do que Deus queria comunicar aos homens através do Espírito. A Bíblia inteira é inspirada pelo Espírito Santo, o qual não ditou
os livros ou fez revelação particular a seus autores. Estes apenas escreveram movidos pelo Espírito e o fizeram com seu estilo próprio e conforme a cultura do seu tempo. Tinham consciência de expressar a fé genuína do seu povo, mas não necessariamente se davam conta de que estivessem obedecendo ao Espírito Santo. Segunda carta de São Pedro. Segunda carta de São Pedro, capítulo 3, versículos 1 a 10. 2 gerações de cristãos haviam esperado a vinda eminente de Jesus, e isso os ajudava a serem mais comprometidos na própria fé. Diante da demora, os falsos mestres semeiam a dúvida, dizendo que tudo continua como antes. A isso o autor responde, mostrando que Deus não mede o tempo como nós e, de outro lado, que o tempo se torna longo para ser como sinal de que Deus está dando a todos oportunidade de conversão. Quanto ao fim do mundo, ninguém sabe quando acontecerá. É preciso vigiar, pois esse dia chegará como um ladrão. Segunda carta de São Pedro, capítulo 3, versículos 11 a 16. Assim como Deus espera pacientemente que os pecadores se convertam antes do julgamento final, do mesmo modo os que se convertem aceleram a vinda da plenitude do reino. Não se fala propriamente de fim de mundo, mas de uma transformação em novos céus e nova terra, a humanidade renovada, onde se realizará nova ordem com justiça. Segunda carta de São Pedro, capítulo 3, versículos 15 e 16. A menção às cartas de Paulo mostra que, nessa época, elas já possuíam na igreja a mesma autoridade que os outros livros considerados partes da Sagrada Escritura. Louvado, glorificado e adorado seja o nosso Deus fiel, nosso Pai amantíssimo, eterno, todo-poderoso, infinito, único, e o seu Filho unigênito, o Senhor Jesus Cristo de Nazaré, nosso Senhor e Salvador nosso, que vive e reina na unidade do Espírito Santo, na glória eterna de Deus Pai Todo-Poderoso, para toda a eternidade. Amém, amém, amém. Para todos os nossos irmãos, nossas irmãs, nossos amigos, nossas amigas que acompanham nossos mais de 5.000 vídeos gravados na internet, no YouTube, acessando Jonas Varela 1, nosso site, nosso canal, nós agradecemos a sua atenção, a sua audiência. Nós fizemos no nosso vídeo de hoje a leitura, resumo, explicações da segunda carta de São Pedro. Consideramos a primeira e segunda Pedro como o livro número 8 do Novo Testamento da Bíblia Sagrada. Número 8. Então, no nosso próximo vídeo, nós iniciaremos a leitura do livro número 9, que corresponde à primeira e segunda São João. Primeira carta e segunda carta de São João. Número 9. A paz do Senhor, glória a Deus, aleluia, felicidades, amém.
E até os nossos próximos encontros, se Deus quiser. Receba um cordial abraço, amigo Santo João Nazaré. Paz do Senhor, amém.